possamos adquirir as características de Cristo, porque não tem como caminharmos no Evangelho de Cristo sem antes permitirmos que o Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo de Deus que passou a tomar conta de cada um de nós, ele vem desenvolver em nós o fruto do Espírito, que são qualificações de sua importância para o nosso crescimento na obra. Então, demos no mês passado o início à campanha Até que Todos Foram Cheios de Espírito, e o Senhor colocou no nosso coração, para darmos a continuidade, falando acerca do Espírito Santo de Deus, e falando agora em especial dos frutos, do fruto do Espírito Santo do Senhor. Então convido a amada igreja e você que nos assiste a abrir a sua Bíblia no livro da Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, a partir do versículo 23, iremos falar sobre o fruto do Espírito. A partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocamos aos outros pela inveja uns dos outros. Amém? Bendito Deus, eterno Pai. Glória a Deus. Estamos dando início a essa campanha essa com o tema desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Quando nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo havia feito sobre a igreja do Senhor. Antes de Cristo ser assunto aos céus, Cristo, reunido com seus discípulos, determinou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem cheios do Espírito Santo, até que do alto recebessem poder. E além de eles receberem poder, o próprio Senhor Jesus Cristo havia enfatizado que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai narrar que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando a Bíblia vai dizer reunidos no mesmo lugar, a Bíblia está dizendo que eles estavam reunidos no mesmo propósito, na mesma finalidade. Estavam reunidos, orando a Deus e esperando dos céus o cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer que cerca de 500 crentes estavam reunidos ali, seja homens, seja mulheres, seja jovens, todos ali estavam aguardando ansiosamente o cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer que quando Cristo foi assunto aos céus, aleluia, a Bíblia vai dizer que era o 40º dia que Cristo estava com seus discípulos. Faltavam 10 dias para que se cumprisse, ou para que se terminasse a festa do Pentecoste. Ou seja, quando Cristo ele foi assunto aos céus, até o término da festa do Pentecoste, era aproximadamente 10 dias. 10 dias para o cumprimento da promessa. E durante esses 10 dias, deu-se início de 500 cristãos, crentes ali reunidos, assentados no mesmo propósito. Mas fosse passando os dias, passou o 10º dia, passou o 9º dia, aliás, passou o 41º dia, o 42º dia, o 43º dia,
o 44º dia, e o tempo foi passando, e algumas pessoas foram deixando aquele lugar, algumas pessoas foram abrindo mão da promessa do Senhor, algumas pessoas abriram mão de entrar para a história da Bíblia Sagrada, abriram mão para entrar para a história da igreja primitiva. O tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, os dias foram passando, algumas pessoas haviam deixado aquele lugar. A Bíblia vai dizer que cerca de 380 cristãos, seja homens, mulheres, jovens, haviam abandonado o local da promessa. Eu aprendo aqui que a promessa do Senhor, ela é fiel para cumprir, mas entre o cumprimento da promessa e a pessoa que foi liberada da promessa, requer dela um estado de paciência, o estado de entender que vale a pena esperar, o estado, aleluia, que chamamos do tempo da promessa, da liberação da promessa, até o cumprimento da promessa, foi exatamente 10 dias, ou seja, durante 10 dias, muitas pessoas abriram mão da promessa, porque o problema não foi o tempo, o problema foi a falta de paciência daqueles que ali estavam, porque o Senhor é fiel para aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia vai dizer que o 10º dia, ou seja, quando completou-se 50 dias, aleluia, que foi o dia do Pentecoste, e a palavra Pentecoste vem de uma palavra grega que despenta, aleluia, dando referência a 50 dias de festa, quando cumpriu-se o Pentecoste, ou seja, no dia 50, a Bíblia vai dizer que o Senhor derramou o teu Espírito sobre toda a carne, cumprindo-se a promessa que estava lá em Joel capítulo 2, onde o próprio Deus, usando o profeta Joel, disse ou profetizou que há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia vai dizer que todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. A primeira fase de um cristão, aleluia, sendo preparado para ser um discípulo de Cristo ou se tornar uma igreja do Senhor, é a fase do revestimento do Espírito, é a fase onde o Espírito Santo ele é derramado sobre a vida do crente, e o crente ele recebe um revestimento, ele recebe um poder, ele recebe um dínamo, ele recebe uma força, aleluia, para fazer aquilo que outrora ele não tinha capacidade de fazer. Era o Espírito Santo de Deus dando poder para aqueles homens, dando poder para aquelas mulheres, para fazer aquilo que outrora sem o Espírito eles não teriam capacidade de fazer. Ou seja, o Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem é determinante ao ponto de conduzir o homem e de conduzir a mulher a fazer aquilo que jamais ela ou ele pensou que teria condições de fazer. Quando eles foram revestidos de poder, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro começou a pregar com autoridade, e cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aleluia, ouviram a tua palavra, e 5.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Era uma capacidade dada pelo Espírito Santo. E Pai do Senhor, muitas pessoas na atualidade, muitas igrejas na atualidade não dão mais credibilidade ou não colocam como prioridade o Espírito Santo de Deus. Alguns pensam que o Espírito Santo de Deus é uma força motivadora que emociona o homem. Outras pensam que o Espírito Santo de Deus é um sentimento que o homem desenvolve no seu interior. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus não é uma força e nem um pensamento. O Espírito Santo de Deus é poder de Deus sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o poder de Deus sobre o homem. É o Espírito Santo de Deus pegando o homem, capacitando o homem e conduzindo o homem a fazer aquilo que outrora ele não tinha condições, aleluia, de fazer.
Então a Bíblia narra para nós que a primeira fase é a capacidade do Espírito. O Espírito reveste o homem, o Espírito lhe enche o homem passa a respirar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando o homem ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele começa a desenvolver dentro dele poderes do Espírito Santo de Deus, a saber, o poder de pregar, o poder de profetizar, o poder da profecia, o poder das línguas estranhas, o poder do milagre, o poder da fé. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai dando capacidade, vai desenvolvendo poder, que são evidências da presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando chegamos aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, aleluia, ele orienta a igreja, aleluia, a desenvolver, ou aprender a desenvolver, ou permitir que o Espírito Santo, o Espírito que revestiu a igreja, o Espírito que desenvolveu, aleluia, poderes sobre a igreja, o poder de profetizar, o poder de pregar, o poder de curar, o poder de ciências e maravilhas, esse mesmo Espírito que de repente a igreja pensava que era um Espírito limitado, somente incapacitado e somente dá poder à igreja, o apóstolo Paulo apresenta que esse mesmo Espírito também tem poder de desenvolver dentro do homem qualificações que são de suma importância para o crescimento do homem como igreja do Senhor, como testemunha do Senhor. E que me chama muita atenção aqui é que o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito ou seja, ele compara as qualificações, aleluia, do Espírito Santo de Deus como fruto. Ele utiliza o fruto no singular e não no plural. Ele utiliza o fruto do Espírito no singular, dando a entender que todas essas qualificações que nós lemos na palavra é proveniente de um único fruto. Esse único fruto tem poder de qualificar um homem em diversas áreas. Era mais ou menos assim: você pega uma fruta, uma maçã, e quando você come aquela maçã, ela começa a desenvolver dentro de você alguns sabores, algumas qualificações, aleluia, que outrora você acharia que você não teria condições de desenvolver. E nessa campanha, nesse primeiro dia, nós iremos falar sobre o primeiro gomo desse fruto, a primeira parte desse fruto. Esse fruto ele é dividido em 9 partes, assim como os 2 também são divididos em 9. E o primeiro gomo desse fruto, ou a primeira parte desse fruto, se chama o amor. Aleluia. Repita comigo: amor. O amor é a primeira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O amor é a primeira evidência de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos entender, não tem como entender um homem se declarar que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus e ele não tem a capacidade, a qualificação